Olá, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos vendo, você que está nos assistindo pelo podcast também, nos ouvindo em outras plataformas. Mais uma vez, como eu tinha prometido, como o primeiro podcast com ela deu tanto sucesso, deu tanto certo, a gente está de novo aqui com a doutora Ana Carolina Tedoldi. Mais uma vez, só tenho a agradecer a doutora Ana Carolina pelo tempo dela de estar aqui conosco, explicando profundamente temas muito significativos para planejamento patrimonial e planejamento sucessório. E hoje a gente vai ter uma aula agora aqui sobre regularização de imóvel, porque é um dos pontos fortes dela, e muitos dos meus clientes têm essas dúvidas, têm esses anseios, né? Queria que a doutora mais uma vez se apresentasse para a gente começar aí, que está cheio de perguntas aqui dos meus ouvintes, aqui de quem escuta o canal. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Obrigada, Alex, mais uma vez por esse convite. É um prazer estar aqui falando com você e com o seu público. Bom, eu sou Ana Carolina Tedoldi, sou advogada, né, especializada em planejamento patrimonial da família. Hoje sou presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, e também atuo como gestora imobiliária na Íntegra Rio Imobiliária. Exatamente essa sua expertise de gestora que nós vamos aqui no canal, no podcast, abusar de você agora. A primeira coisa que sempre me perguntam é assim, nas sessões de viabilidade que eu faço, às vezes não é incomum, muito pelo contrário, o cliente tem um patrimônio imobiliário e ele já tem uma relação, às vezes, de décadas com a imobiliária que gere aquele patrimônio. Não é ele que faz a gestão. Eu tenho clientes que fazem a gestão pessoalmente do próprio patrimônio e tenho muitos, a maioria, inclusive, que tem a assessoria de um profissional habilitado para fazer essa gestão. E quando a gente começa a fazer todo o planejamento patrimonial, ele começa a ter medo de ter que abrir mão desta relação, que é uma relação que ele já tem de confiança há muitos anos, e eu explico que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é que isso funciona aí com você? Exatamente. A imobiliária, né, ou administradora desses imóveis, ela faz a gestão, a intermediação, muitas vezes, entre o locador, o proprietário do imóvel, e o inquilino. Né? É ela que promove que aquele imóvel seja alugado, ela faz diversas... Né, peraí, Alex. Peraí, que eu acho que entrou aqui. Tá me escutando? Tá normal aqui. Pode seguir tranquilo. Pode, depois você corta, né? Pode, não é nada. Aqui é sem edição, é na raça mesmo. Isso aqui faz parte. Então, essas imobiliárias, justamente, elas prospectam, né, clientes, seja na compra e venda, seja na locação, e elas continuam depois na administração, trabalham, né, à base de corretagem, muitas vezes, né, por um corretor de imóveis. Então, isso não fica atingido. Você pode, sim, continuar com seus imóveis na sua pessoa física ou transferir esses bens imóveis para uma pessoa jurídica, por exemplo, uma holding familiar, e essa administradora ou essa imobiliária continua fazendo essa administração e essa gestão dos seus imóveis sem alteração nenhuma. Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A corretagem, a intermediação, essa cobrança do inquilino, emissão de boletos mensais, vistoria, isso aí continua sendo gerido pela sua imobiliária, que você já está de praxe, já está trabalhando com ela, pela administradora desses imóveis, ao passo de que quando você cria a hold, nada mais é do que você pejotizar o seu patrimônio. Ao invés de figurar como proprietário daquele bem, a pessoa física, vai figurar a pessoa jurídica, sendo que você, inclusive, se você fizer a alocação desses bens pela pessoa jurídica, você tem ainda a questão da eficiência tributária em relação aos impostos que vão ser recolhidos mensalmente, advindos, por exemplo, dessa alocação. Mas a relação sua com a sua administradora, com a sua imobiliária, ela não fica atingida em relação a isso. Então, é o que eu sempre aviso aqui para os meus clientes, que não tem, a única coisa que muda é o nome do proprietário do imóvel no RGI, mas a relação em si, se ele quiser, ele pode, embora, é verdade seja dita,
como a gente explicou no vídeo anterior, no podcast anterior, e caso você não tenha visto, eu vou colocar aqui em algum lugar aqui em cima para você ver, a gente explicou a dinâmica da empresa operacional. Então, esta empresa operacional também ela pode virar a gestora do seu patrimônio imobiliário. Você pode transformar essa empresa operacional numa imobiliária, mas é um desejo seu. Se você não quiser, não há problema nenhum. Você continua com a relação com a sua imobiliária de confiança e a vida vai seguindo. Outra coisa muito comum, que agora esse bate-bola aqui vai durar, é a questão de imóveis irregulares. Nós temos, é muito comum chegar aqui no escritório, nas sessões de viabilidade, pessoas com imóveis com a regularização nas mais diferentes fases. Eu tenho pessoas, por exemplo, que têm desde uma posse simples até questões, por exemplo, de imóveis na planta com baixa para ser feita na hipoteca da construtora. E todos eles querem colocar isso na holding patrimonial e perguntam, pode? Eu sempre falo que pode, mas é necessário também, junto com o planejamento da holding, fazer um tratamento dessa situação patrimonial. Então vamos cortar esse boi aí a bife e vamos tentar pegar um pedacinho de cada vez. Imóveis de posse, que é aquele cara que tem, às vezes, a posse da casa que ele mora, que o avô morava, que o pai morava, que ele morava. O que ele tem ali, na melhor das hipóteses, é uma escritura de direito e ação, que antigamente era possível. Hoje em dia você não faz mais esse tipo de escritura, mas antigamente era possível. E como é que funciona o ingresso desse tipo de imóvel na holding? É possível, né? A posse você pode sim levar para dentro da holding, mas você faz através de uma cessão, né? Cessão desses direitos. Você integralizar a posse, materialmente falando, você não tem como fazê-la. Então, o ideal é o quê? Você regularizar essa posse, seja através de uma ação de uso capião, tem que ver, né, qual é a origem dessa posse, se tem um justo título que te autoriza a essa posse ou não, e aí ver a questão do período aquisitivo, né, a prescrição do período aquisitivo lá, da questão do uso capião, 5, 10, 15 anos, e você pode fazer a regularização imobiliária, ou seja, esse imóvel passar a constar em seu nome no RGI, na matrícula imobiliária, através de uma ação de uso capião. Hoje existe, inclusive, o uso capião extrajudicial feito em cartório, que é um processo mais célere, você não depende do Poder Judiciário, mas você tem que preencher certos requisitos, apresentar certos documentos, né? Fazer todo o processo, o trâmite ali, conforme prescreve a lei, mas é possível você regularizar. Então, assim, o ideal é sempre você estar com seus bens, e a gente está falando aqui de bens imóveis, sempre regularizados, né? Esse é o melhor dos mundos. A gente sabe que não é a realidade da maior parte dos brasileiros, mas, às vezes, a regularização imobiliária do seu imóvel é uma coisa simples, ou é uma exigência, ou está na prefeitura para isso ou para aquilo, e, às vezes, por desconhecimento, a pessoa acaba não fazendo. É o que eu falo, só é dono quem registra. Então, você precisa ter lá na matrícula imobiliária, junto ao RGI, o registro daquela propriedade consolidada em seu nome. Enquanto aquilo não estiver registrado no seu nome, você não pode dizer que é dono. Só é dono, efetivamente, quem registra. Então, o ideal, óbvio, dá para levar a posse para dentro de uma holding? Sim, é possível. Mas o ideal é que você faça essa regularização imobiliária para que, então, fique efetivamente tudo detalhado ali na matrícula imobiliária, né? O principal documento que você tem, né? Nós temos a certidão de nascimento, depois substitui pela de casamento e depois vem a certidão de óbito, né? Exato. Esses são os nossos principais documentos. E no imóvel, o principal documento é a matrícula imobiliária no RGI. Lá vem tudo, desde o início, desde o loteamento, da regularização na prefeitura, quem vendeu para quem cedeu para quem, fiz um financiamento, tem lá uma alienação imobiliária junto à instituição financeira, tem uma penhora que foi feita desse imóvel num processo judicial, existe a hipoteca, foi dada em garantia, isso tudo vai estar registrado na matrícula imobiliária. Para quê? Justamente para ter efeitos perante terceiros. Qualquer pessoa que queira adquirir
aquele imóvel, o primeiro documento que ela vai, né, extrair é a certidão de ônus reais junto ao RGI, que ali vai ter o raio-x de tudo que já aconteceu naquela propriedade, naquele imóvel. Então, esse é um documento importante que as pessoas precisam ter mais familiaridade com ele, né, e se inteirar mais. E, obviamente, se você não o tem, ou, enfim, está em nome de outra pessoa no RGI, procurar para você fazer essa regularização imobiliária, óbvio, para garantir o seu direito, inclusive, à propriedade. Você tocou num assunto que eu batalho muito aqui também no escritório, que é o seguinte: às vezes a regularização ela é mais fácil do que o cliente pensa, e ele não faz com medo de dar algum problema. E também, às vezes, o custo dessa regularização compensa muito, diferentemente de você botar esse imóvel a perder. Tem situações ali que você, por exemplo, eu estou fazendo uma regularização de um imóvel que ele é para venda, e o advogado anterior, ele sugeriu a uso capião, que o comprador prontamente aceitou, porque uma uso capião, ainda mais hoje, através do cartório de notas, como você bem lembrou, não é mais nenhum bicho de 7 cabeças. Só que ele propôs metade do valor do imóvel. Ou seja, o cliente ia perder 50% do valor do imóvel. Quando eu peguei para olhar, eu falei assim, não, peraí, isso aqui é regularizável. Pode demorar um pouquinho, mas é regularizável. Então, vamos regularizar primeiro e depois a gente faz a transação. Porque aí você não vai perder 50% do valor e o custo dessa regularização compensa muito se compararmos a 50% do valor do imóvel. Então, realmente, as pessoas têm que ficar atentas a isso. Consulta sempre um especialista em direito imobiliário quando você tem uma questão imobiliária, porque pode ser que o seu problema ele seja de muito mais simples de resolução do que você imagina. Outra coisa que aparece muito, que é um passo posterior à posse, que, devido até à faixa etária dos nossos clientes de planejamento patrimonial, não é incomum que, na realidade, o que ele tinha era o terreno. E aí ele pegou aquele terreno, fez uma construção, pode ser uma casa simples, um prédio pequeno, um prédio grande, uma mansão, só que ele não chegou a fazer nenhum tipo de regularização, porque não sabia, o engenheiro da época não se preocupou com isso, a prefeitura era bastante flexível com isso antigamente, hoje em dia não é, mas antigamente era bastante flexível, e a gente, no nosso dia a dia de planejamento, trata de imóveis que foram adquiridos há 40, às vezes há 50 anos atrás, e aí ele traz isso e quer botar na holding. Pode ou não pode pôr na holding? Claro, isso acontece muito, né? Na realidade, quando você vai tirar lá a certidão de ônus reais, né, que é essa matrícula imobiliária junto ao RGI, você verifica que a construção que existe, né, naquele imóvel, naquele terreno, naquele lote hoje, ela não foi averbada na matrícula imobiliária. Então, na realidade, para fins burocráticos, aquela construção não existe ainda, né? Ele não é proprietário daquela casa, daquele prédio, daquela construção que foi erguida naquele loteamento, naquele terreno. Ele é proprietário do loteamento, do terreno, e aí precisa haver essa regularização imobiliária junto à prefeitura. Né? Muitas vezes já tem-se, inclusive, uma licença de obra deferida pela prefeitura, mas, de repente, essa licença de obra venceu, ele não deu continuidade para, no caso, depois de finalizada essa construção do habite-se, né? E para você conseguir o habite-se, você tem que preencher certos requisitos que a própria prefeitura te impõe no momento que ela te dá a licença de obra, ela já impõe quais são os requisitos que você tem que preencher para depois, futuramente, finalizada essa obra, ela te conceder o habite. Né? E aí, dentre essas questões, existe, né, pagamentos de tributos, que a gente chama assim, certidão de visto fiscal. Você precisa, depois de finalizada uma obra, pagar o ISS referente àquela obra. Né? Então, muita gente fala, mas eu construí, contratei um construtor, ou enfim, e um mestre de obras fez, para mim está tudo certo, mas eu mesmo assim eu tenho que pagar um tributo, a prefeitura tem, é o que a gente chama de visto fiscal, é o ISS que é calculado em cima da metragem, daquela planta que você levou inicialmente para a prefeitura para autorizar aquela construção, porque acima de tudo, você não pode sair construindo ao seu bel prazer como você quer, né? Você tem a questão das leis urbanísticas para serem respeitadas, então toda vez que você tem um terreno, um loteamento, quer construir, primeiro precisa de um projeto,
né, assinado por um engenheiro, por um arquiteto. Esse projeto você leva à prefeitura, solicita, então, uma licença de obras conforme está naquele projeto. Se aquele projeto respeitar, né, toda a legislação daquele município, daquela área, daquele bairro, daquele logradouro em específico, então essa licença de obra ela é concedida, às vezes por 1 ano, 2, 3, e aí, à medida que essa obra vai atrasando, você pode ir prorrogando essa licença de obra e renovando ela ano a ano, sempre assinada por um profissional, um arquiteto ou um engenheiro, e aí, então, finalizada a obra, você tem que informar para a prefeitura, olha, eu finalizei, eu pedi a licença, eu fiz a obra, conforme está no projeto, agora eu finalizei, e eu preciso que você me dê o habite-se. O habite-se é o quê? É uma certidão dizendo essa construção, ela é habitável, eu autorizo, então, agora, a você, então, averbar essa construção na matrícula imobiliária. Mas até você conseguir isso da prefeitura, você vai ter que preencher os requisitos lá todos, às vezes arborização, né, junto ao parques e jardins, e aí você vai plantar alguma muda nesse próprio terreno, ou você vai ter que pagar a prefeitura para ela plantar numa praça, num outro local. Vai ter uma série de questões, inclusive a questão do ISS que você precisa pagar sobre aquela metragem que você construiu, tá? E aí, depois de finalizado isso, a prefeitura então vai te conceder o habite-se. E aí, com essa certidão de habite-se, você vai lá na matrícula imobiliária, no RGI, e vai averbar, então, aquela construção. E aí, no RGI, você não vai ter mais o terreno tal, do lote tal, da rua tal. Vai passar a ser uma casa, um prédio, um apartamento de tantos metros quadrados, localizado assim, confrontando assado, e vai ter toda a especificação daquele imóvel, com, inclusive, o habite-se da prefeitura. Aí sim, você terminou a regularização imobiliária. E aí, eu posso, antes de fazer isso tudo, já levar esse bem para minha hold? Sim, você vai levar pura e simplesmente o que está lá no RGI. Se hoje o que consta no RGI é o lote tal, é o terreno tal, é esse imóvel que você está levando para dentro da sua holding familiar. E aí, depois, dentro da holding, você continua com essa regularização perante a prefeitura sem problema nenhum, até a concessão desse habite-se, que aí você finaliza essa burocracia com relação àquela construção. Que, inclusive, enquanto nas nossas consultas, isso é uma estratégia a ser feita na forma como você explicou. Porque é muito mais interessante você jogar para dentro da holding o terreno e regularizar a construção dentro do terreno já na holding, do que você fazer isso fora da holding, porque isso vai aumentar o valor daquele imóvel, e aí isso vai impactar em vários pontos da sua estratégia de planejamento. Então, um conselho que a gente sempre dá é que você regularize dentro da holding. Esse tipo de imóvel que é de simples regularização. Porque, pessoal, até para deixar isso bem claro, por mais que a explicação da doutora Ana pareça complexa, ela não é demorada, ela é literalmente complexa. O que é o complexo? São vários atos conectados que você tem que fazer, numa ordem de tempo. Isso é o conceito jurídico de complexo, e é isso que ela está dizendo. Você tem um passo que você tem que dar primeiro, depois dar outro, depois dar outro. Agora, esses passos individualmente não são difíceis de serem dados quando estiverem sendo realizados por um profissional competente, como a doutora Ana, por exemplo. Então, assim, não fiquem assustados com esse comentário, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa plenamente possível de ser feita. Nós, no escritório, fazemos tranquilamente, a doutora Ana, com muito mais maestria, faz também. Então, não se preocupem com isso. Dando mais um passo, aproveitando que a gente está falando de passo, dando mais um passo, também o que aparece em menos quantidade, por conta até da faixa etária dos nossos clientes, é o imóvel na planta, que ele compra da construtora e ele ainda está enrolado para dar baixa na hipoteca. Pode entrar na holding também ou não pode entrar na holding? Pode. Independente do imóvel estar quitado ou não, né, ele pode sim integralizar esse bem imóvel na holding familiar. O que acontece muito é que, às vezes, a pessoa compra o imóvel na planta e ali, sempre por uma promessa de compra e venda, vai pagando lá o financiamento parcelado, às vezes uma instituição financeira intermediando isso daí, e aí acontece que ele quita tudo,
né, recebe as chaves do imóvel, a construtora já conseguiu a BITS lá, entrega o imóvel para ele recebe as chaves, já está residindo, mas quando ele vem até a gente com o RGI, né, a certidão de ônus reais, a gente verifica que, apesar de estar quitado e às vezes até transferido já para o nome dele, não foi dada a baixa na hipoteca. O que é isso? Né? A construtora, a incorporadora imobiliária, para ela construir um imóvel, ela necessariamente precisa de verba. E na maior parte das vezes, 99% delas, né, o incorporador solicita junto a uma instituição financeira um financiamento para erguer aquele prédio, para erguer aquele empreendimento. E aí ele dá em garantia as unidades imobiliárias que ainda serão construídas, né? É normal isso acontecer. Então, aquele indivisível que era antes um terreno, aquilo ali passa a ser divisível com várias unidades imobiliárias, um prédio de 10, 20 andares, com 5 apartamentos por andar, e aí cada unidade daquela recebe uma matrícula imobiliária na RGI. O apartamento 301 é um número, 302 é outro número, e assim sucessivamente. E aí acontece que a própria incorporadora, ela oferece essas unidades que ainda vão ser construídas em garantia para o banco. E aí, se ela quitar o empréstimo, né, o financiamento que ela fez com o banco, esse banco naturalmente vai lá e dá a baixa na hipoteca. Ou seja, você quitou o financiamento, eu vou dar baixa na garantia que você me deu. Né? Agora, se você não quita o financiamento, se a construtora não quita o financiamento junto ao banco, o banco não vai dar baixa nessa hipoteca. Essa hipoteca vai continuar lá, porque a única garantia que ele tem de receber é aquela unidade imobiliária que foi dada. E aí, nesse meio do caminho, tem o adquirente, a pessoa física, muitas vezes, ou jurídica, mas enfim, a pessoa que foi lá e adquiriu o imóvel na planta, cumpriu com aquele contrato, com aquela promessa de compra e venda, pagou todas as prestações, recebeu a chave, mas lá na matrícula imobiliária tem lá uma hipoteca da construtora com o banco, que não foi dada baixa. E não foi dada baixa muitas vezes é porque a construtora efetivamente não cumpriu com o ônus dela perante o banco, está devendo o banco ainda, realmente o banco não vai dar baixa. Você, como adquirente, isso já inclusive é sumulado no STJ, você, como adquirente, tem direito a essa baixa dessa hipoteca, porque você é o terceiro que adquiriu aquilo ali, cumpriu com a sua obrigação e não tem porquê você ficar com uma propriedade de um imóvel com um ônus desse que você não contribuiu para isso. Então, quando aparece, né, esses casos, a gente primeiro faz a baixa dessa hipoteca e aí, óbvio, a gente primeiro tenta amigavelmente perante a construtora incorporadora, caso ela exista ainda, mas na maior parte das vezes já fechou as portas, já não existe mais, já não atende, ou está em recuperação judicial, enfim. E aí tem que manejar um processo judicial para baixa dessa hipoteca, e aí sim fica aquele imóvel livre, desembaraçado, na sua propriedade, sem que haja uma garantia a uma instituição financeira. Tá? Mas, independentemente disso, você pode sim colocar esse imóvel dentro da sua holding, né? E mais uma vez, sempre ficar muito atento, mesmo aquelas pessoas que não têm holding ainda, vou adquirir um imóvel na planta, fique atento quem é a construtora, quantos anos ela tem de constituição, qual é a saúde financeira dela, procure ver se tem processos anteriores, se os empreendimentos anteriores dela ela entregou dentro do prazo, fora do prazo, porque você está colocando o seu dinheiro, às vezes, de uma vida inteira para adquirir o sonho da casa própria, e às vezes esse sonho vai por água abaixo, porque você não teve todo esse cuidado anterior em verificar. Né? Muitas vezes você vai cumprir lá com a sua obrigação, vai pagar a prestação e ao final vai acabar não levando o imóvel e vai ficar com prejuízo. Então tem que tomar, né, certos cuidados na aquisição de imóvel na planta, mas para fins de planejamento sucessório, planejamento familiar, você pode sim integralizar esse bem dentro da holding, mas sempre observando como é que está a matrícula imobiliária desse bem. Isso. Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente fica, né, teve um caso famoso que foi da Encol, né, porque acabou que muita gente, principalmente aí Barra da Tijuca aqui, teve que enfrentar isso. Até foi por isso que essa jurisprudência ela foi estabelecida, por conta desse caso aí da Encol, que foi um caso emblemático. Muitas obras também, o cliente não precisa se desesperar, porque muitas dessas obras acabam como administração própria, os próprios condôminos eles se juntam, contratam uma outra construtora e fazem, mas essencialmente o que ele tem que ficar claro aqui é que você não perde o seu bem. Você não vai ser, se essa hipoteca não for dada baixa, se você tem esse caso, se você está
nos ouvindo, se está nos vendo e você está com essa situação, procura um profissional habilitado a pedir esta baixa para você, que é um processo que não é muito complexo e dá para ser feito sem problema. O nosso o impedimento que você tem, você está com imóvel, né? E tem uma hipoteca, o impedimento que você tem é na venda. Se você quiser vender, o terceiro que vai comprar um imóvel com uma hipoteca gravada, por mais que ele saiba que é entre a construtora e o banco, né? Obviamente, se ele quiser, vai ser um investidor e vai comprar com um deságio, com um valor lá embaixo. Então, você tem uma desvalorização imobiliária muito grande. Sem dúvida nenhuma. A última pergunta, que nosso tempo já está acabando, e mais uma vez eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, nos brindando aí com o seu conhecimento aqui para os nossos ouvintes e para a nossa audiência, é o seguinte. No vídeo anterior, a gente comentou que há uma redução patrimonial quando você deixa um imóvel, um patrimônio imobiliário ir ao inventário, porque devido aos custos enormes daquele processo, não é surpresa você ter que vender um imóvel ou até vários imóveis, dependendo do tamanho do inventário, para pagar aquilo ali. Então, para o herdeiro, para a família que deixou o patrimônio imobiliário cair no inventário é muito ruim. Mas tem o outro lado da moeda, que é a pessoa que compra imóveis de um inventário. E isso, às vezes, é um investimento justificável, é um bom negócio. Só que tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que não fica preocupado, porque, né, o nome não está lá no RGI e começa essa questão. Afinal, para colocar numa holding, comprar imóvel do inventário, ele é viável ou não é viável? Obviamente é. Quando você compra um imóvel no inventário, você vai comprar através de uma cessão de direitos hereditários. E ao final, depois que houver a partilha, né, o formal de partilha, a finalização desse inventário, você, junto ao RGI, vai conseguir fazer essa transferência da titularidade imobiliária e esse imóvel vai passar a constar em seu nome, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é plenamente possível você adquirir um imóvel inventário, muitas vezes é um bom negócio, assim como um leilão, por exemplo, de imóveis penhorados na justiça, enfim, leilões judiciais ou extrajudiciais, porque você consegue adquirir um bem imóvel por um valor bem abaixo do valor de mercado. Obviamente que você não vai conseguir ter a propriedade plena de imediato, tem que esperar finalizar esse inventário para isso, para você consolidar a propriedade lá na matrícula imobiliária, mas não deixa de ser um bom negócio, porque muitas vezes você adquire um bem imóvel, às vezes é o seu sonho, ou você é investidor, e aí você consegue por um valor bem abaixo, acaba investindo, fazendo uma obra, uma melhoria, e consegue, inclusive, né, vendê-lo novamente no mercado, ou alugar e ter a renda daquilo ali mês a mês, o que te gera, né, um retorno financeiro que vale a pena você fazer isso. Uma alternativa que você tem de tratar diretamente com os herdeiros, e aí essa questão de quem é o hereditário, é você pedir um alvará, que a gente estava até explicando no vídeo anterior, que você pode pegar um imóvel, né, negociar um imóvel daquele plantel de inventário e pedir para o juiz diretamente uma autorização judicial para aquela venda específica. Uhum. E aí nem esperar o inventário você precisa esperar, ou seja, é até um investimento rápido, né? Porque dependendo da celeridade do advogado que estiver tratando disso, ele vai conseguir liberar esse imóvel para registro no RGI rapidamente e você faz o depósito na conta judicial do inventário. Quer dizer, não tem risco, não tem nada, não é uma operação muito tranquila. Enfim, doutora Ana Carolina, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu vou deixar aqui, como no primeiro vídeo, vou deixar nesse aqui os contatos da doutora Ana Carolina, para quem quiser tirar dúvida direto com ela, para quem quiser falar diretamente com ela, vai estar aqui os contatos aqui embaixo no campo de descrição aqui do vídeo. E só tenho a agradecer, muito obrigado. E a todos aí que estão nos vendo e nos ouvindo, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando você está vendo isso aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigada, Alex, mais uma vez. Obrigada a todos.